Aí vocês aceitam aí, coloca entendi, tá? Dá para não sair da reunião. Semana passada, as semanas anteriores, a gente viu um pouco sobre circuito meio que na prática, né? Viu um pouco de teórica do circuito, mas viu bastante da prática. Isso foi para vocês conhecerem um pouco sobre a instalação em si. Eu acho que deu para pegar bastante informação, mas a gente ainda vai acrescentar com esse conhecimento teórico a partir de hoje. E aí a gente vai evoluir nosso conhecimento sobre elétrica. A partir de hoje a gente vai começar a pegar mais na teórica. O primeiro passo, um passo importantíssimo, tá? É um divisor de águas, porque assim, ó, fazer tomada, cuidado só com o som aberto, tá, galera? Quem tiver, eu não sei quem tá, mas eu estou ouvindo uma interferênciazinha, aí se puder. O divisor de águas entre um eletricista que sabe o que está fazendo e um eletricista que acha que sabe o que está fazendo é ele saber dimensionar cabeamento, tá? E disjuntor corretamente. Então vocês não têm outra alternativa. Para você falar assim para alguém, olha, com a consciência tranquila, eu sou eletricista, você precisa saber dimensionar o fio, o condutor, né? Porque pode ser um cabo, porque pode ser um fio, o condutor pode ser um dos dois. Qual é a diferença de cabo para fio? Fio normalmente é sólido, um só, né? Só eu não tenho um fio aqui. Hoje em dia, inclusive, é muito difícil você achar fio, tá? Você acha fio em casa velha, casa antiga, né? Não casa velha, mas a casa antiga, há muitos anos que ela foi construída e a instalação elétrica ainda é antiga. Então, é aquele fio, eu não tenho nenhum aqui, infelizmente, para mostrar para vocês, mas é aquele que quando você decapa, só tem um, sabe? Deixa eu ver se eu consigo... Inclusive, eu estou sem ferramenta aqui, porque eu sabia que era aula teórica, eu morro desse mal, né? Sempre vou precisar mostrar alguma coisa, cadê minhas ferramentas? Estão na bolsa. Mas vamos lá, deixa eu tentar no sistema antigo aqui, decapando com... Então, olha só, isso aqui é um cabo, ok? Isso é um cabo, porque ele é um conjunto de fios. Beleza? Então, ele tem vários fiozinhos. A gente poderia até falar fiapos, né? Aqui, ó, seria um fio, tá? É como um fio de cabelo, né? Você não chama o seu cabelo, você chama de cabelo. E um fio de cabelo você não chama de cabelo. Aqui meu cabelo, aqui um fio do meu cabelo, né? Então, um fio seria um fiapo nesse cabo aqui, né? Mas ele pode ter muitas outras seções, né? Pode ser muito mais grosso do que apenas esse fiapinho aqui. Então, nós temos fios sólidos de 10 milímetros, né? Fios muito grossos. Então, mas hoje, normalmente hoje, a gente faz a instalação com cabo, tá? Cabinho. Um cabo também, turma, pode ser um conjunto de cabinhos. Então, olha só, um cabo, além desse cara aqui com cabo, a gente pode ter um conjunto de cabinhos. Deixa eu achar ele aqui também. Deixa eu pegar ele aqui. Por exemplo, ó, aqui eu tenho um cabo, tá? Que tem 2 cabos dentro. Um cabo que tem 2 cabinhos dentro, tá bom? Então, você vai chamar esses cabinhos aqui, esses cabos aqui de cabinho, né? Então, você vai comprar na loja, por exemplo, pelo menos aqui no Rio, você quer cabinho? Alguém talvez fale assim, é um rolo de cabinho, né? É o cabo flexível, tá bom? O cabo flexível, o fio flexível alguém vai chamar, mas na verdade é um conjunto de fios, é um cabo, ok? Cabinho. Aí, trabalhando com esse cara aqui, a gente vai ter inúmeras seções. Seção transversal do condutor. Tecnicamente falando, seção transversal do condutor é a grossura do fio. Aí alguns também chamam, de modo mais popular, de bitola. Qual é a bitola desse fio, né? Qual é a grossura desse fio? Então, a gente tem, nessa sequência aqui, tá?
Começando dentro de uma instalação elétrica residencial, a gente tem cabos de 1,5, aí pula para o cabo de 2,5, aí pula para o cabo de 4 milímetros, aí depois para o de 6 milímetros, isso tudo é em milímetro quadrado, tá? É a grossura dele. E depois de 10 milímetros. De 1,5, 2,5, 4, 6 e 10 milímetros são as únicas seções que você vai trabalhar dentro de uma residência. Mas a gente tem até 200, 300 milímetros. Sim, mas a gente, dentro de uma residência, não vai passar de 10 milímetros. Então, hoje, eu vou dar uma tarefa muito fácil para vocês, de gravar, de aprender, né? Não só decorar, mas aprender. E lógico que ao longo do tempo, né? Ao longo do seu serviço como eletricista, você pode consultar tabelas, como eu fazia no começo, mas você vai acabar decorando, né? Aprendendo quanto que cada espessura de fio suporta de corrente elétrica. Lembra que corrente elétrica, alguém quer arriscar e dizer o que é corrente elétrica? Uma definição muito simples. Pode ser assim, não precisa ser técnico em tentar falar. Diz com as suas palavras aí o que é corrente elétrica. É o fluxo de energia ordenado. Isso, o fluxo ordenado dos elétrons. Aí a gente pode, para entender, dizer assim, ó, compara com a hidráulica. Se a gente parar para pensar na elétrica como a hidráulica, porque eu acho que hidráulica é bem simples das pessoas entenderem, porque estão vendo a água, né? A pessoa vendo a água é mais fácil, mas os elétrons se comportam basicamente como a água, só que são invisíveis, tá? Mas com a água, se eu falar para você, olha só, eu quero instalar um chuveiro aqui em casa, mas eu quero que venha muita água, eu quero que esse chuveiro tenha força, que tenha bastante água saindo por ele. Aí você, leigo, como eu sou, também não sou encanador, mas se você chegar na loja, você vai fazer de orelhar. Aí tem um tubo de 50 milímetros e um tubo de 20 milímetros. Um tubo grosso e um tubo fino. Bom, qual é o seu raciocínio? Você quer que saia muita água. Se você quer que saia muita água, você precisa que passe muita água, certo? Se você precisa que passe muita água, você vai comprar um cano mais grosso. O raciocínio elétrico é muito parecido. Se eu tenho algo que demanda muita eletricidade, muitos elétrons, eu preciso usar caminho mais largo, um fio mais grosso, assim como um cano mais grosso. Não dá para entender? Bem simples. Por isso que um chuveiro, geralmente, é o equipamento, é o nosso a nossa carga elétrica numa casa, que tem a maior seção de condutor. O chuveiro elétrico, geralmente, é o que tem um fio mais grosso. E aí, a gente vai desmistificar hoje também, vou mostrar umas tabelas para vocês, vou ensinar o cálculo, tá? Tudo hoje para vocês. Inclusive, essas tabelas eu posso mandar lá no grupo, mas também tem... seria bom que você começasse a usar lá. Eu sei que o site ainda não está concluído, mas tem lá uma parte de material didático. E aí ele tem esse material que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, tá? Então, se quiser baixar esse PowerPoint e tudo mais, mas de qualquer forma eu vou mandar no grupo também para ajudar vocês. Se você tem um chuveiro elétrico que demanda muita energia, você precisa colocar um condutor mais grosso. E o que a gente vai desmistificar hoje? A ideia de que é chuveiro, é micro-ondas, é ar-condicionado, é bomba, tem que usar um fio mais grosso. Já reparou que quem fala isso nem sabe qual é o fio que tem que usar? Fala assim, não, isso é uma bomba, tem que usar um fio mais grosso. Isso não existe, gente. É a corrente elétrica que vai dizer qual é a seção do condutor. Não importa, eu como eletricista, não preciso nem saber o que vai ser ligado. Eu só preciso saber qual é a potência daquilo, qual é a tensão para eu converter em corrente elétrica, saber quanto de corrente vai precisar ali, que eu faço a tomada. O cliente pode ligar ali o aparelho dele, não precisa nem me dizer o que é. Mas muita gente, às vezes, por medo, e até alguns eletricistas, não, é uma bomba.
E aí eu acho que eu já citei para vocês que eu já fui instalar ar-condicionado split numa residência que tinha, o eletricista tinha deixado lá cabeamento de 6 milímetros. E aí, até o final da aula, vocês vão ver por que isso é um absurdo. Ele tinha medo, porque, não, é um ar-condicionado. Mas ele nem sabia qual era a corrente que ia passar por ali. E aí eu posso dizer para vocês que se eu tivesse ligado aquele ar num cabo de 1,5, ele estaria funcionando até hoje. E o cliente teria economizado muito. Mas agora uma pergunta, por que eu não poderia ligar um ar-condicionado num fio de 1,5? Apesar do fio de 1,5 suportar. A gente falou disso recentemente até. O que um ar-condicionado é? Ele é uma tomada, né? Vai precisar de uma tomada. E se ele é uma tomada? Mais coisas vão ser ligadas juntas. Não necessariamente. O que a norma diz sobre cabeamento para tomada? Seção mínima do condutor de tomada. 2,5. Entendeu? Então, eu poderia até ligar no de 1,5, e aí eu vou mostrar para vocês o cálculo provando isso. Mas a norma exige que eu instale em condutores de 2,5. Mas por quê, Gabriel? Porque você tem uma tomada de uso específico que suporta até 20 amperes. Então, você precisa que o fio aguente, caso você no futuro troque esse ar-condicionado e tudo mais. E também tem que se definir o mínimo, né, por norma, para que não vire bagunça. Então, olha, mínimo para iluminação 1,5, mínimo para tomada 2,5. Então, para resumir tudo, aí dimensionamento de condutor a gente vai aprender. E onde a gente vai usar dimensionamento de condutor? Normalmente, para TUE. Traduz para mim TUE. O que é TUE? T-U-E. Tomada de uso específico. Isso. Então, olha, quando que a gente vai usar dimensionamento de condutor? Em tomada de uso específico. Para 90% da residência, 1,5 para iluminação. Toda iluminação pode ser feita com fio de 1,5. Toda tomada de uso geral, aquelas tomadinhas que você tem na parede, fio de 2,5. Então, olha só, está orçando o material do cliente, sabe que tomada 2,5, iluminação 1,5. Já resolveu grande parte do questionamento sobre fios. Mas aí tem um micro-ondas, tomada específica. Vai ficar só uma tomadinha só para o micro-ondas. Tem um ar-condicionado, tomada específica. Tem um chuveiro elétrico. Bom, a norma me diz que o mínimo do condutor para o chuveiro elétrico, porque o chuveiro elétrico é uma tomada também, o mínimo é 2,5. Só que eu preciso calcular agora, toda a TUE, eu preciso calcular a corrente, para saber se o fio pode ser o que a norma me dá como mínimo, ou se eu vou precisar subir um pouco aí a seção do condutor, ok? Então, dito isso, acho que foi bem claro a ideia aqui, né, de quando eu vou precisar, né, da explicação, mas qualquer dúvida pode voltar aqui atrás, fazer perguntas, tá? Turma, fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta, tá bom? Então, vamos para a técnica. Como que a gente vai dimensionar o condutor? Como eu vou saber se meu chuveiro eu posso instalar com esse fio preto aqui, ou se eu devo instalar com esse fio azul aqui, por exemplo? Notem a diferença aí, né, da seção do condutor. Ok? Então, um aqui é de 2,5, o outro aqui é de 10 milímetros, tá? Como que a gente vai saber disso? Vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu ver vocês aqui na minha tela. Beleza. Então, galera, não. Eu sou péssimo com o PowerPoint. Toda hora eu esqueço aqui qual que é o... Deixa eu voltar lá. Então, vamos lá, olha. Aqui a gente tem uma ilustração muito legal. Eu não sei se minha tela está destacada para vocês, tá?
Lógico que agora ela destacou. Aqui a gente tem uma ideia, uma imagem que explica um pouco sobre o comportamento das grandezas elétricas no condutor. Esse carinha aqui, quem seria esse carinha aqui? Responde a esse carinha aqui. OHM. É uma resistência? Isso. Então, olha só. Aqui, essa ilustração quer dizer uma coisa para a gente. Aí vamos ler a legenda aqui. Como já vimos, a tensão, teve um erro aqui, a tensão, que é volts, né, medida em volts, ela é a força que impulsiona os elétrons. Então, a força que impulsiona os elétrons, né? Quem empurra, quem manda os elétrons é a força, como se fosse a força que impulsiona a água, a tensão é a força que impulsiona os elétrons. Esse movimento ordenado dos elétrons, seguindo um sentido, ele é conhecido como corrente elétrica, ampere, né? Corrente elétrica é dada em ampere. É esse cara que vai passar pelo condutor. Então, devemos abrir espaço para ele, para o ampere, para a corrente elétrica. Quem vai dificultar o caminho é a resistência elétrica. Tudo que a gente tem, né, que é condutor, tem certo grau de resistência elétrica, causa certo nível de resistência elétrica, né? Dependendo da quantidade de elétrons que vai passar, a resistência vai se opor à sua passagem. Então, a gente precisa planejar essa passagem levando em conta a resistência. Uma coisa é certa, estreitamento do percurso, estreitamento do condutor, automaticamente criará uma resistência elétrica. Vai ficar um espaço apertado para os elétrons passar. Toda vez que os elétrons, ou na maioria das vezes que os elétrons, encontram resistência no meio do condutor, ele produz uma coisa chamada efeito Joule. Alguém já ouviu falar no efeito Joule? Ou sabe dizer o que é o efeito Joule? O efeito Joule, galera, você de repente fala assim, esse nome eu não sei o que é, ou lembra, né? Eu lembro vagamente disso aí. Mas efeito Joule, você sente, você percebe ele e você se beneficia dele todos os dias, praticamente. Todos os dias. Ao passar uma roupa, fazer um café na cafeteira, tomar um banho quente. Então, o efeito Joule é o efeito que a corrente elétrica causa ao passar por dentro de um resistor, que é o aquecimento. Então, toda vez que um material, que um componente elétrico aquece com a passagem da corrente elétrica, né? E ó, o fio está esquentando, ó, o fio do chuveiro está esquentando, chega a estar derretendo. Ele está sofrendo uma coisa chamada efeito Joule, tá? Efeito Joule. E Joule se escreve Joule, tá? É com O, Joule, tá? Esse efeito, galera, ele pode ser usado para o bem, como eu acabei de falar, né? Como que a ciência usou o efeito Joule? Poxa, a gente sabe que ao passar por um resistor, a corrente elétrica, ela produz calor. E que tal a gente usar esse calor para aquecer a água? Foi inteligente. E que tal a gente usar esse calor para aquecer uma chapa que a gente pode passar em cima da roupa? Em vez de usar carvão, se usava ferro de carvão, né? A carvão, né? A vapor, a lenha, né? Hoje se usa ferro com resistores, com resistência, que causam um efeito Joule, que passa para a roupa e aquece sua roupa ali, estica sua roupa. Então, o efeito Joule ele é benéfico, tá? Ele é importante. Só que no caso de um condutor, ele não pode ser aceito.
Então, o seu papel como eletricista é evitar que o efeito Joule ocorra nos condutores. Por quê? Bom, eu acho que até já falei isso para vocês no começo desse curso. Se o seu chuveiro está aquecendo a água, se o seu ferro está passando a roupa, ou se o fio do seu chuveiro está esquentando, para o medidor elétrico, tem energia elétrica sendo transformada em calor. Então, você gerou consumo elétrico. Tá? Então, o seu efeito Joule no fio gera consumo elétrico. Tá? Por isso que casas muito antigas, com instalação elétrica muito antiga, né? Muita emenda, tudo, acaba tendo um consumo maior. A primeira coisa que você vai ouvir na concessionária, né? Aqui é a Enel. Se eu for lá na Enel hoje e falar assim, olha, minha conta de luz está vendo muito cara, eles vão perguntar para mim, sabe o quê? Já é um protocolo. Sua instalação elétrica é muito antiga? Já é um protocolo perguntar isso, tá? Porque se for, provavelmente sua instalação elétrica realmente deve estar causando muita resistência à passagem da corrente e gerando um consumo inútil, fio esquentando, emenda esquentando. Então, por isso que se recomenda trocar a fiação elétrica. E fio tem validade, tá? De 25 anos normalmente. Então, um fio, depois de instalado, na embalagem a validade dele é infinita. Mas depois de instalado, ele tem 25 anos normalmente de validade, tá? Então, depois de 20, 25 anos, já é hora de trocar a fiação elétrica de toda a residência, ok? Isso é um conhecimento importante para você dar para o seu cliente também, né? Então, quando o fio estreita, a gente tem um efeito da resistência, um efeito da passagem de corrente chamado efeito Joule. Bom, eu não quero que o efeito Joule ocorra. O que eu vou fazer, então? Bom, lembrando que para a minha iluminação, condutor de 1,5, para minhas tomadas, condutores de 2,5, tomadas gerais. Mas agora eu tenho um chuveiro elétrico. Tá? Tem um chuveiro elétrico e aí eu quero instalar esse chuveiro elétrico, galera. Vocês são meu eletricista aí e eu quero instalar o chuveiro elétrico. Eu vou dizer para vocês que esse chuveiro elétrico tem... Anotem, quem está anotando, anota aí. Depois a gente vai ver esse valor mais à frente. Vai lá no final da página, do caderno de vocês, usa ele para a gente fazer uns rascunhos de vez em quando, tá? Anota esse valor aí. O chuveiro, ele tem... E não importa qual fosse a carga, tá? Estou falando chuveiro, mas poderia ser qualquer coisa. Que tem esse valor aqui, ó, 5.500 W, ou 5.500 watts, né, de potência. W, watt, é a potência desse chuveiro. É a força que esse chuveiro tem de transformar energia elétrica em energia consumível. No caso do chuveiro, energia térmica, né? Eu quero que ele aqueça a água. Então, ele transforma energia elétrica em energia térmica. É de se saber, ou de se imaginar, que quanto maior for a potência desse chuveiro, mais ele vai transformar a energia elétrica em energia térmica, certo? Em 1 hora de banho, um chuveiro de 5.500 vai aquecer menos água do que um chuveiro de 7.500, por exemplo. Então, quanto maior a potência, mais poder ele tem de pegar aquela água passando e esquentar para mais temperatura e com mais velocidade. Okay? Então, a potência vai dizer a força de trabalho dele. Mas também vai dizer a força de quê? Quanto maior for a potência, maior vai ser o quê? Eu tomei banho de 1 hora na minha casa no meu chuveiro de 5.500 watts. Vai ser o consumo maior. Isso, exatamente. E eu ia falar do Pablo agora. Eu ia falar que o Pablo, ele que respondeu, ia falar, o Pablo tomou um banho de 1 hora também no chuveiro dele de 7.500. Quem gastou mais energia elétrica? Quem vai pagar a conta mais alta? O Pablo, porque o chuveiro dele é mais potente. Mas aí num dia muito frio, Pablo, quem vai se dar bem? O meu chuveiro, de repente, não dê conta de aquecer aquela água gelada que está no encanamento. Mas o seu vai dar conta, entendeu? Então, se paga mais caro por mais eficiência, né? Senão o raciocínio seria, por que alguém ia querer botar um chuveiro que gasta mais? É um chuveiro que gasta mais, mas é um chuveiro que entrega mais poder, né? Entrega mais potência. Por isso que alguém escolhe algo mais potente. Raciocínio simples de uma lâmpada.
Por que alguém compraria uma lâmpada de 100 e não uma lâmpada de 60, já que a lâmpada de 60 é mais econômica? Porque eu não estou enxergando nada, eu preciso de mais luz. E eu vou pagar mais por isso, tá? Então, é a potência que diz qual é o meu consumo, mas também diz qual é a eficiência do meu equipamento, ok? Então, ó, potência desse chuveiro, 5.500 watts. Você tem uma folhinha aí, se não está anotando, não deu tempo de pegar ali uma folhinha, seria bom. Deixa eu beber uma água. A tensão, volts, tá? A força que impulsiona os elétrons desse chuveiro, tensão dele é 127 V. 127 V é 127 volts. Então, esse chuveiro está em 127 volts e tem 5.500 watts. É muito fácil confundir watt com volt por causa do nome, né? Mas lembra sempre da lâmpada, porque a gente aprendeu tanto isso, né? Mesmo sem conhecimento sobre elétrica, eu quero uma lâmpada. Quando eu ia no mercado, eu pedi o quê? Uma lâmpada de 100 watts. Ah, 100 watts, porque 100 era a potência. Então, quando você esquecer, pelo menos servia para mim lembrar disso, né? O que era watts e o que era volt, eu lembrava do que era watt, por causa da lâmpada. Todo mundo sabe, né? Lâmpada de 100 watts, lâmpada de 60 watts. Então, watt é a potência e é com W, tá? E volt é a tensão elétrica, 127 ou 220, na maioria dos casos no Brasil, ok? Tendo essas duas medições do meu chuveiro, essas duas características do meu chuveiro, já dá para eu definir o condutor e o disjuntor. Olha só, por que eu não dei a corrente elétrica? Se você pegar um chuveiro elétrico, por exemplo, deixa eu pegar o meu aqui, eu vou mostrar. O chuveiro elétrico estava aqui no Triângulo das Bermudas, mas foi abduzido. O chuveiro elétrico, por exemplo, ele é uma carga tão perigosa, digamos assim, né? É o que pode causar mais problema dentro de uma casa se um eletricista errar, que ele vem escrito a corrente dele. Então, ele já te dá de mão beijada. E na maioria dos chuveiros elétricos, vem escrito a corrente, a seção do condutor e o disjuntor. Então, se você olhar naquelas coisinhas que estão escritas ali no seu chuveiro, é muito provável que diga assim, ó, 5.500 watts, exemplo, né? 127 V, aí eu não vou falar porque eu já dei esse chuveiro, então eu quero que vocês achem, mas seção nananã, né? Nananã milímetro, MM2, né? Que é milímetro quadrado, e X amperes, que é o seu disjuntor. Então, olha só, é muito fácil acertar a instalação de chuveiro. É só você ler nele, no corpo dele, assim, ó. Qual é o fio, qual é o disjuntor. Só que muita gente erra. Muita gente instala chuveiro errado. Não sei se para economizar, né? Às vezes, aquele famoso, pô, mas 4 milímetros não dá, não? Aí o eletricista fala, dá, não dá problema, não. E aí dá problema no futuro, né? Mas o disjuntor, o chuveiro está dizendo outra coisa ali. Então, se eu não tivesse esse chuveiro em mãos, como que eu calcularia isso? Esse triângulo aqui vai te ajudar a lembrar. Depois vocês podem imprimir isso aqui, tá? De repente ficar com ele perto toda a aula, né? Você traz ele, deixa no seu lado aí, que de vez em quando a gente vai citar essa fórmula e aí você pode recorrer a ela de novo no final do curso. Já está na tua cabeça, já não vai precisar, vai amassar e jogar no lixo. É o segundo triângulo aqui, tá? O mais importante é esse segundo aqui. PVI. PVI. E aí tem uma frase que todo curso, todo professor, né, gosta de usar, em todo videozinho de elétrica que você vê, para te ajudar a lembrar desse triângulo, porque a gente tem dois triângulos, né? Aí a gente fala assim, ó, PVI é tão fácil
que quem vê, ri. PVI é tão fácil que quem vê, ri. Beleza? Então, isso dá para você lembrar dos dois triângulos. PVI é tão fácil que quem vê, ri, por causa do VRI aqui. Talvez essa frase te ajude a lembrar como me ajudou a lembrar, tá? Por que ele é tão fácil que quem vê, ri? Ri de tão fácil, né? Talvez no anúncio da aula você falasse assim, caramba, que legal que eu vou aprender sobre dimensionamento de condutor. Uma coisa que deve ser muito difícil, porque muitos eletricistas erram, né? Tem fio derretendo para lá, fio derretendo para cá. Toda hora um cliente liga para dizer, não, talvez você tenha na sua casa um problema desse, né? Pô, o chuveiro já aqueceu aqui, já esquentou, já derreteu o fio. Por que é fácil, PVI? O que quer dizer isso aqui? Ó? O que eu quero achar aqui? P eu já tenho, potência. Então, eu tenho o P, que é dada em watts, potência. O V, o que vocês acham que é? Vamos lá. Não tá aparecendo aqui no meu. Tá ainda o outro. Vocês não estão vendo aqui a tela compartilhada, não? Você não mudou ainda o slide. Eu tô na tabelinha, nos triângulos aqui. Não passou, não? Não, tá não. Tá na OHM. Vê se foi agora. Não. Tá no slide 36 ainda. Então, eu tô falando a dessa aqui, e vocês não estão vendo. Agora foi? Agora sim. Agora foi. Então, deu algum Esqueci problema. no meio. Ó, porque eu já estou nessa tela aqui há um tempão. Vocês estão vendo agora aqui? Agora sim. Amarelinha, né? Então, ó, depois que eu passar, vocês não deixam eu falando igual bobo, não. Porque eu tô falando, tá todo mundo aqui. O que esse cara tá falando aí, igual um doido? Não tô entendendo nada. Tá, beleza. Você sabe que Zoom é loucura, né? Então, vamos lá, turma. Ó, esse triângulo aqui, ó, que a gente precisa dele agora. Depois a gente fala sobre esse mais para frente, tá bom? Mas aqui que eu estava fazendo minha piadinha, poxa, falei assim, caraca, ninguém gostou da frasezinha e tal. Aqui, ó. PVI, VRI. Então, a gente vai trabalhar nesse triângulo aqui, tá bom? PVI. O que é P? Potência. O que é V, que eu perguntei? O que é V? Fácil, hein? Volt, tensão elétrica, né? Que é medida em volts, isso aí. E o que é I? O que vocês acham? É a corrente amperagem. Isso, é a corrente elétrica da minha ampere. Poxa, mas por que não tem... Não vou ficar respondendo não, Gabriel, eu já sei, hein? Fica na tua aí. Ó, o que é I? Corrente elétrica que é dada em ampere. Mas por que não tem um C? Por que não tem um A, que seria mais fácil? P tem P de potência. V de volt. E I de quê, meu Deus? Intensidade. É porque potência em inglês é power. Voltagem em inglês, aliás, tensão em inglês é voltage, sem o M no final, né? E corrente não é mais, a amperagem não é mais assim que se fala lá. Você vai falar em intensidade elétrica, tá? Então, o I é de intensidade, tá bom? Intensidade de corrente, intensidade também a gente pode dizer que é o fluxo, a intensidade da corrente elétrica, tá? Então, toda vez que você vê I, isso para tudo, talvez você encontre no motor, tá? Você pode encontrar no motor a letra A, se referindo a ampere. Você pode encontrar letra C, eu nunca vi. Não sei se o Thiago já viu, mas eu acho que nunca letra C se referindo a corrente, não. Mas normalmente é A de ampere ou I, tá? Então, você pegar uma bomba d'água, você vai ficar procurando, talvez, igual um louco ali, a corrente é o I, tá? I está se referindo à corrente. Então, gravem isso. I é o símbolo para corrente. Pode ser A ou pode ser I, tá bom? Intensidade, lembra de intensidade. Já que você lembra do fluxo, né? Notem que com duas a gente acha a corrente. Potência. O que esse triângulo quer dizer? Ó, no topo do triângulo tem a letra P, de potência. Então, ó,
potência dividido por tensão é igual a corrente. É o que a gente quer achar. Potência dividido pela corrente, em contrapartida, é igual a tensão. Então, se eu quisesse achar a tensão de um chuveiro, está apagadinho ali. Esse chuveiro é 127 ou 220. Aí tá, eu consigo ver a potência. E aí eu consigo ver a corrente, eu consigo achar a tensão dele. É só eu pegar a potência e dividir pela corrente. E eu acho a tensão. E se eu quiser achar a potência do meu chuveiro? Ou de qualquer aparelho, tá? Estou falando chuveiro porque é o nosso exemplo aqui. Tensão vezes corrente. Beleza? Então, olha, potência dividido por tensão é igual a corrente. Isso aqui você não pode mudar a ordem dos fatores, tá? É sempre potência sobre tensão. Beleza? Nunca tensão sobre potência. Então, potência sobre tensão. Gente, dito isso, achem para mim qual é a corrente desse chuveiro que eu falei para vocês agora. Usem calculadora, tá? Não tem nenhum matemático aqui, ou tem, não sei, mas usem a calculadora aí. Deixa só quem já achou. 43,30. Então tá bom, já foi. Mas eu quero que vocês achem também, todo mundo acha aí, se esforcem em achar. Se alguém achou diferente, galera, fala. Não consegui achar. Eu sei que é um cálculo tranquilo de se fazer, mas fala, não entendi. Beleza? Ninguém aqui é obrigado a entender nada. O chuveiro foi de 5.500 que você deu de exemplo? 5.500. Tá. Então eu tenho um chuveiro. O Fagner achou qual o que ele falou? 43. E 30. Vou contar, enquanto isso, rapidinho uma história. Gabriel, não entendi, não. Me explica isso aí de novo. Tá. Você Olha falou só. que a potência é 5.500, não é isso? Isso. Aí você falou que, no caso, volts, né? Que é a tensão, é 127. Exato. Como que eu Agora, faço? o I. Me explica esse I aí que eu não sei. O I é a corrente elétrica. Mas você deu o valor? Não dei, porque eu quero achar. Ah, tá. Então, você vai dividir, no caso, aí a potência pelo volts, é isso? Isso, com potência pela tensão. Então, olha só. O cliente te falou assim, eu quero botar um chuveirinho aqui em casa, 127. Quero botar um chuveirinho aqui. Então, você vê qual é o chuveiro que tem no mercado aí. Qual chuveiro, mais ou menos, o senhor quer? Eu quero um chuveiro que esquente bastante e tal. Então vou botar aqui para o senhor um chuveiro 7.500. Todo chuveiro começa em 5.500 normalmente, tá? Hoje em dia é muito difícil achar chuveiro com menos de 5.500 de potência. É um chuveiro excelente, mas tem gente que morre de frio. Pois se você estiver em Curitiba, 5.500 não vai nem fazer cócega. A água vai continuar saindo fria. Então você vai usar um chuveiro mais potente lá ou a gás, né? Beleza. Mas aí a gente tem lá nosso chuveiro de 5.500 que o cliente já comprou, talvez, né? E aí você quer calcular qual é a seção do condutor, né? Apesar de que já estou dando essa dica para vocês, já vem tudo escrito no chuveiro. Você tem um chuveiro em mãos, faça isso. Mas você vai fazer a instalação para o cliente se mudar ainda, aí ele vai comprar chuveiro no futuro e tal. Você já tem que calcular, né? Então, como que acha a corrente, Simone? Potência dividido por tensão. Qual é a corrente do chuveiro elétrico de 5.500 em 127 volts? A gente vai aprender uma coisa importante aqui sobre 220 economiza? Vamos ver daqui a pouco. Tem aquela pergunta que ecoa pela eternidade? Então, vamos falar mais sobre isso hoje. Todo mundo achou aí? Conseguiu tranquilo, Simone? Podem usar calculadora. Eu mesmo não sei fazer, se não for de outro nível. Aqui eu ia falar dessa calculadora aqui. Essa calculadora me fez passar uma vergonha. Uma vez eu estava ensinando um assunto aí sobre... inclusive, a gente vai cair nesse tema ainda, por que 127, duas fases de 127 não dá 254 volts, e sim 220. Duas fases 127, para dar 220, tinha que ser duas fases 110, talvez esse raciocínio, né? Aí envolve raiz quadrada, e aí de 3. E aí eu fui tentar fazer isso aqui. Isso aqui é uma calculadora vagabunda que tinha numa prancheta minha aqui. Comprei por R$5. E aí fui tentar
Fagueiro, Lépido e Pipão tentar fazer um cálculo científico aqui. E dava um erro toda hora e eu passei uma vergonha, porque eu tive, no mesmo momento, a humildade de achar assim, a calculadora não pode estar errada, quem está errado sou eu. Eu esqueci como faz o cálculo. Depois eu fiz no celular, me deu tanta raiva, que eu fiz depois da aula. Eu fiz no celular, deu certinho. Aí fiz aqui de novo, deu errado. Ah, que raiva que deu. Depois eu voltei no grupo para falar. A calculadora que estava errada, não era eu, não. Mas acabou com a aula. Eu fiquei sem graça, né? Ensinando cálculo para os alunos. Aí aqui na hora, em vez de dar 380, estava dando 73 e tal. Doideira. Vamos lá. Todo mundo já achou? É bem simples. A gente começa dimensionamento condutor bem simples. Depois isso vai ficar sério, tá? 30. 5.500 dividido 5.500. Desliguei a calculadora. 127. Todo mundo já achou 43,3. Aí a gente arredonda. A gente só quer o que... Foi isso? Foi, eu achei isso. A gente só quer o que está antes do ponto da vírgula, tá? Não importa muito. Até porque a gente vai arredondar sempre, né? E aí a gente vai tentar arredondar, galera, sempre para o que está mais próximo, tá? Então, para cima ou para baixo, a gente sempre vai arredondar para o que está mais próximo, ok? Vocês vão entender isso já. Por exemplo, a gente não tem um disjuntor de 43 amperes. Anotem só o seguinte. Condutores. Eu tenho a corrente agora, tá? Depois que eu achei a corrente, eu anoto o seguinte. Os condutores devem ser de corrente igual. Os condutores, o fio, né, o cabo, deve ser de corrente igual ou superior à corrente do equipamento ou da carga, para ficar mais técnico. Ó, os condutores devem ser de corrente igual ou superior à corrente da carga. Alguém quer traduzir isso aí? O que quer dizer? Sim. Não, estou dizendo essa sentença. Não estou perguntando se deve ser igual ou superior. Estou dizendo que pode ser, tá? Igual ou superior. O milímetro do condutor, né? No caso, 4,5, não é isso? Não. Então, a gente vai trabalhar isso aí. É a corrente que ele suporta. Ele é dado em milímetro, o fio dado em milímetro suporta... Quer ver? O fio de 1,5 suporta X amperes. O fio de 10 milímetros suporta X amperes, não 10 amperes, mas muito mais. Então, olha, ele é dado em milímetro e diz quanto que ele suporta em ampere. Aí eu já vou passar a tabelinha para vocês. Mas uma coisa que vocês têm que lembrar é o seguinte. Se eu achei um chuveiro de 43 amperes, o fio que eu colocar aqui tem que aguentar 43 amperes ou mais. Se eu coloco um fio que suporta 60 amperes, não tem problema. Eu não posso botar um fio que suporta 25 amperes. Tá entendendo? Então, assim, ó, é a quantidade de elétrons que vai passar, ok? Então, eu tenho que preparar um caminho para que esses elétrons passem tranquilos ou com folga, tá? Passar com folga não tem problema. Como se eu falasse assim, uma pista para 10 carros, não pode passar um carro. É óbvio que passa. Uma pista para 10 carros não pode passar 11 carros, mas um pode. Então, se eu tenho um fio mais grosso, não tem problema. Eu não posso ter um fio mais fino. Que aí, se eu boto 11 carros numa pista de 10, eu vou ter um acidente. É o que acontece se eu coloco um fio que não suporta tantos elétrons passando ao longo do prazo, eu teria um acidente. Então, olha, de novo, que isso é muito importante. O fio tem que ser igual ou maior à capacidade de corrente. Beleza? Isso é importantíssimo. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, nessa tabela, agora sim, quem falou aí... Vê se mudou, gente. Mudou aí a imagem? Engraçado, eu estou tendo que sair por algum erro. Algum erro do Zoom. Mudou agora a tabela. Agora Eu estou tendo que minimizar e depois ampliar. Beleza.
Olha só, gente, essa aqui é uma tabela da NBR 6148 da ABNT. É a norma que diz lá para os fabricantes, tá? Essa não importa muito para a gente, não. O que importa é o que ela determina. Eu estou sem hora aqui também, só peço para alguém me lembrar, assim, quando faltar uns 10 minutos para terminar a aula, tá bom? Me dá um toque aí para eu não ficar até meia-noite falando. Essa aqui é a seção métrica do condutor, tá? Essa aqui é a bitola, a grossura do fio, em milímetro quadrado. Estão vendo aqui, desse lado? E aqui, ó, a capacidade de condução em ampere desse fio. Então, ó, o fio de 1,5, 15,5 amperes, arredonda para 16, tá? Na maioria dos fabricantes, eles produzem com 16. E isso já está com uma folga para baixo, tá bom? Então, o fabricante te entrega o fio de 16, ele quer te dizer, ele suporta 18, mas ele, por segurança, te dá uma margem para baixo, tá bom? Então, arredonda aqui para 16, 2,5 milímetros, 21 amperes, 4 milímetros, quanto que suporta, Simone? Vou pedindo aí para alguém me falar. Simone, quanto que suporta um fio de 4 milímetros? Só para a gente se familiarizar aí com a tabela. Quanto você perguntou? 4? 4 milímetros. 28? 28. Fala a grandeza. Isso até para você treinar sua memória. 28. Amperes. Isso, para a gente treinar a memória, né? 28 amperes. Beleza. Deixa eu ver quem mais está aqui na aula hoje. Stephanie, por favor, me diz quanto que suporta um fio de 16 milímetros? 66 amperes. Beleza. Só para eu ver se está todo mundo familiarizado aí. Tiago, eu não vou nem perguntar que o Tiago está instalando, mas está fazendo mais serviço do que eu. Ai. Fagner Dias, está acordado ou está dormindo? Vamos acordar. Esse está dormindo mesmo. Tainara está aí? A Tayara? Olha como é que eu pego um monte de gente que abre o Zoom e vai jantar, vai assistir filme no Netflix. Ó. Tô aqui. Tayara, se eu tenho um circuito de 419 amperes, agora estou complicando a pergunta, hein? O circuito tem 419 amperes, qual é a seção métrica, qual é a grossura, a espessura do meu fio? Segunda tabela aí. É para mim essa pergunta? Para você. 300 milímetros. Beleza, então, beleza. Então, estamos entendendo a tabela. É muito simples de entender, né? Muito simples de entender. Essa tabela vai te auxiliar. Agora, boa notícia, que essa tabela, para a gente, dentro de uma residência, acaba aqui, em 10 milímetros, tá? Ah, eu vou ter que decorar isso tudo? Não. Você vai ter que lembrar que 1,5 suporta 16, 2,5 suporta 21, 4 milímetros suporta 28, 6 suporta 36 e 10,50. Acabou. Dentro de uma residência é impossível a gente instalar fios com seção métrica que sejam mais grossos do que 10 milímetros. Não tem eletroduto para isso e nem carga. Só se enriquecer o urânio na cozinha, né? Então, não tem como. Então, turma, são só 5 seções que a gente precisa lembrar, tá? De 1,5 ao 10 milímetros, ok? Um chuveiro nunca vai passar de cabo de 10 milímetros. Gente, vamos voltar no nosso chuveiro. Deu quantos amperes? 43,30. 44. Qual condutor vocês usariam? Agora, calma aí, rapidinho, não responde. Todo mundo que está acordado, abre o microfone aí. Por favor, todo mundo que está acordado, abre o microfone. Quem está dormindo pode deixar o microfone fechado. Todo mundo que está acordado, abre o microfone. Ninguém vai passar vergonha, não. Pode ficar tranquilo. Abre aí. Todo mundo. Thiago. Ninguém responde nada aí. Olhem a tabela. Pense no seu fio. Pense no seu chuveiro de 43,3 amperes. Eu vou contar até 3. Eu quero que todo mundo responda essa pergunta. Thiago, seu som está fechado. Vou contar até 3. Depois do 3, todo mundo vai dizer a seção do condutor que você usaria, tá? Não precisa ter vergonha nem nada. Então, vamos lá. Ó. Eu vou contar até 3.
E aí vamos fazer um coro, hein? Qual é o fio que você deve usar nesse chuveiro de 43,3 amperes? Vou falar já. 1, 2, 3, já! 10. 10 milímetros. Beleza. Não ouvi nenhum 6, não ouvi nenhum 4. É isso. Sabe por que eu estou fazendo isso, gente? Porque, Gabriel, eu já entendi isso aí. Eletricistas que saem da FAETEC separado. fazem errado. É simples, foda-se. Básico. Isso é o básico, tá? É igual a cozinheira que não sabe colocar a quantidade certa de sal na comida. Acabou. Ela não é mais... Pode falar que ela é cozinheira. Ela errar uma vez é uma vez, né? Mas se toda a comida dela ou sai salgada ou sai insossa, ela não pode dizer que a profissão dela é ser cozinheira. Se um eletricista erra o fio de um circuito, ele não é eletricista. Então, parece muito simples, depois vai piorar, depois vai ficar realmente um pouquinho mais chato, que aí a gente está trabalhando com instalação dentro da casa ou com equipamentos perto. Mas, por exemplo, se você tivesse que instalar uma bomba d'água a 50 metros do seu quadro, aí isso que você está aprendendo hoje já não ia valer mais. A gente vai ter que levar em conta outra coisa. Tá? Agora, por favor, fechem o microfone, por favor, quem não for perguntar, tá? Então, gente, isso aqui serve para 99,9% da nossa instalação. Em casos atípicos, que o cliente tem que instalar alguma coisa muito longe, onde? Num sítio, né? Numa fazenda, ou ele tem um quintal muito grande, passando de 30 metros de distância entre a fonte, que é o quadro, e a carga, que é o que vai ser ligado, aí a gente já leva em conta outro cálculo de dimensionamento, que é papo para mais para frente, tá bom? Mas isso aqui é 99,9% da instalação elétrica, você vai usar isso. Achou a corrente? Vai na tabelinha, se você não lembrar de cabeça, o fio que seja igual ou superior à capacidade de carga, de corrente. Alguém tem dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Gabriel, Sim. a pergunta que eu tenho é relacionada àquele triângulo. No primeiro, nós vimos que, para achar a potência, divide por tensão, a gente acha aqui a corrente elétrica. Né? Isso. Agora, não sei, isso. Aí, esse de baixo aí, que é a corrente dividido por tensão, esse barra aí, ele significa o quê? É para fazer o quê com ele? É igual? Não. Você está dizendo aqui, essa sentença aqui embaixo, está dizendo isso aqui. A de baixo. Não dá para ver você apontando, não, com o mouse, não. Não parece aqui para a gente, não. Pelo menos para mim. Ah, tá. Deixa eu botar aqui uma mãozinha aqui. Tá. Que aí eu consigo te mostrar e você... Tá vendo agora, não? Não. Para mim, não. Não sei se está aparecendo pro... Não está aparecendo, não. Tá dando algum erro no Zoom, porque eu estou usando a setinha aqui. Engraçado que aqui não... Ô, Gabriel, ô Pablo, é que você está falando da barra do lado do I igual P, barra V? Barra V, isso, correto. Essa barra aqui simboliza divisão e o asterisco é multiplicação. É isso mesmo, Gabriel? Isso aí. Obrigado, Wagner. Aqui embaixo, Pablo, é a mesma sentença que está no triângulo, olha. P é igual a V, aí o asterisco é vezes, tá? Tá, era isso. Aqui Tá, é vezes. Potência é igual tensão vezes corrente. Corrente, que é o I, né? É igual potência dividido por tensão, que é essa barra aí. E V, que é a tensão, é igual potência dividido por corrente. É isso que quer dizer. Tá, dividido, tá. Eu fiz tudo ao contrário aqui. Então tá bom, então. Obrigado, era isso. Mas aí o triângulo também te ajuda mais. Aqui já tem os... Não sei se você reparou, mas no triângulo aqui tem os símbolozinhos, ó. Tem o P, aí entre o P e o V aqui tem um sinal de divisão, tá vendo? Entre o P e o I, outro sinal de divisão, quer dizer que é P sobre I, igual a V. E entre o V e o I tem ali um xizinho, né? Que é de multiplicação. Bom? Aí sim, no de multiplicação, você pode inverter, tá? Não importa a ordem, mas sempre lembrar que quando for achar corrente é P sobre V. Potência sobre corrente. Tensão, perdão. Para eu achar a corrente. Então, olha só.
Vamos mais um. Tá. Vamos voltar aqui no nosso chuveiro. Vamos voltar no nosso chuveiro. Inclusive, ele está aqui. Deixa eu fazer outra coisa aqui. Eu quero que vocês agora prestem atenção no seguinte, antes de eu passar para o disjuntor, tá? E a gente trabalhar um pouco mais nessa ideia. Pensa só que alguém falou para o seu cliente, ou você que agora deu essa ideia por causa do que eu vou te falar agora, né? Mas seu cliente perguntou para você, por que eu colocaria esse chuveiro em 220? O cliente tem um medidor bifásico. Aí ele fala assim, lembra que o fio, qual era o fio mesmo que eu vou usar para o meu chuveiro? Em 127? 10 milímetros. 10 milímetros. Por que eu colocaria, eu estou insistindo isso meio que desde o começo do curso, que tudo que eu tenho de carga maior, talvez você lembre que eu falei isso, eu colocaria em 220. Por que eu estou falando isso desde o começo do curso? Vamos ver agora. Pega esse mesmo chuveiro, 5.500 watts. Alguém chamou aí? 220. Cuidado com o microfone, gente. Tá? Por favor. Pega esse mesmo chuveiro, 5.500, vai lá no final da folha, lá, no final do caderno, e agora coloca esse chuveiro em 220 volts. Imagina que esse chuveiro agora, você comprou, ao invés de comprar, não é que você vai ligar um chuveiro 127 numa tensão de 220, você vai queimar o chuveiro, tá bom? Ou você vai trocar o resistor dele, talvez você chame ainda de resistência, só que resistência é uma grandeza que a gente não vê. Resistor é aquela pecinha que conduz eletricidade, que esquenta a água. Então, ou você vai trocar o resistor por um resistor 220, ou você vai comprar um chuveiro 220. Mas ele tem a mesma potência, 5.500. Que fenômeno vai acontecer aí agora? Qual é o fio que você vai usar agora? Vou botar aqui a tabela. 4 milímetros. Todo mundo achou aí? Ou alguém... 4, tá certinho, tá? Mas alguém tem dúvida de por que seria o 4 milímetros agora e não o 10? E diminuiu para 25 amperes. Todo mundo conseguiu achar? Gente, é importantíssimo que não tenha vergonha, tá? Não achei, não entendi nada. Não achei, me fala aí por que eu vou botar 4 milímetros agora, que eu não sei. Tá? Então, ó, 4 milímetros, todo mundo mudaria agora o fio para 4 milímetros. É óbvio, galera, que não necessariamente você já tem lá a instalação do cliente com cabo 10 milímetros, tá? Aí você não precisa mudar o fio para 4 milímetros. Você não precisa descer, porque lembra da sentença, da frase que eu falei para vocês? O fio pode ser igual ou superior. O de 10 milímetros aguenta esse chuveiro de 220? Aguenta. Ele só tem 25 amperes, né? Se ele não fosse uma TUI específica, esse cabo, que suporta 50 amperes, suportaria até 2 chuveiros desse aí. Mas eu não posso botar 2 TUIs num circuito só. Lembrem-se disso, né? Por mais que o fio suporte. Está errado pela norma. Mas agora caiu para 4 milímetros. Eu vou economizar luz agora, vou economizar energia, né? Porque a corrente dele caiu, o fio dele é de 4 milímetros, agora eu vou economizar energia, não é isso? A conta de luz vai vir mais baixa. Economizar material. Exato. Então, ó, só a carga de comparação, um cabo de 10 milímetros hoje está custando na faixa de R$1.000, tá? Uma média de... Vamos botar que fosse o metro por rolo mesmo, mas nunca é. Aqui o fio é R$1.000 e o metro é 12. Então, gastaria muito mais. Você tem que comprar lá 20 metros de fio. 10 metros, para a gente ter o nosso cálculo mais redondinho. 10 metros de cabo 10 milímetros, tá? 2 perninhas lá de 5 metros. Do quadro até o chuveiro. 10 metros de cabo 10 milímetros seria R$100 aqui. O preço do rolo. R$100. 10 metros de cabo 4 milímetros, um rolo de cabo 4 milímetros está na média de R$300, 280, R$300. Tá? Então, olha, um cabo 10 metros daria 100 para o meu chuveiro. 10 metros de 4 milímetros daria uma média de 58, R$56. Então, eu economizaria quase que 50% no valor do meu fio, que é a coisa mais cara na instalação elétrica, é o fio. Então, qual é a vantagem de você colocar o
as cargas mais altas em 220, na maior tensão. Você economizar no material que é o mais caro, que é o fio, tá? E outra questão, a corrente caindo, eu vou precisar de menos espaço não só no fio do chuveiro, mas também no condutor geral que vem do medidor até o QDC. Ele vai ficar mais aliviado. É menos corrente que está indo. Não faz sentido? Do medidor até o quadro de distribuição, tem um fio que vai distribuir para a casa toda. Se eu vou mandar menos corrente, porque o chuveiro de 220 demanda menos corrente. De 43 a gente caiu para 25. Ou seja, menos espaço. Até mesmo no do fio do medidor até o QDC. Isso quer dizer que eu posso reduzir a seção do condutor do medidor? Não, que vem do medidor ao QDC? Não. Numa casa bifásica, normal, a gente usa um cabo de 10 milímetros. Então agora eu posso cair o fio também que vem do medidor até o QDC. Não, vai continuar 10 milímetros. Porque a concessionária está te cedendo 10 milímetros. Aí você bota um de 6, você reduz o que você está pagando, o benefício que você tem de colocar mais carga. Mas então qual é a vantagem? A vantagem é que ele vai sobrar mais espaço nele, entendeu? É igual te perguntar assim, não pensei em nenhuma ilustração. Vai ficar sem ilustração, mas você já entendeu. Tá? Então, a ideia é essa, sobra mais, tem mais folga no cabeamento central principal, tá bom? No ramal principal. Alguma dúvida até aqui, galera? Alguma pergunta que você queira fazer? Gabriel, oi? eles já tiveram aula também de alicate, um perímetro? Ainda não. Tá. Essa turma não. Então, gente, qualquer coisa aí que os alunos do passado, que a galera agora que está das turmas anteriores também estão podendo assistir de vez em quando aí com a gente. Estou gostando muito, até quero parabenizar quem está aí das turmas anteriores, que está evitando, às vezes, dar a resposta. Eu sei que você sabe, às vezes você está evitando dar a resposta para deixar os alunos da turma atual raciocinarem. Isso é muito bom, né? É educado até, porque eles estão aprendendo agora, eles precisam exercitar o raciocínio. Muito obrigado. Gabriel? Oi? Posso fazer uma pergunta? Claro. É uma pergunta, não, é só Queria uma dica sua. Deixa eu te falar. Uma lâmpada minha que deu tilt, eu quero mexer nela. Só que eu preciso saber qual material que eu vou precisar para mim poder mexer, porque eu não tenho nada, né? Assim... Aí o meu marido falou que não vai deixar eu mexer de jeito nenhum, mas eu falei para ele que eu vou mexer quando ele não estiver em casa. Mas eu preciso saber que material que eu tenho que ter para me mexer naquela lâmpada, que, claro, em cima do pia do banheiro. O que eu sugiro é você esperar, pelo menos, a aula de alicate amperímetro. Está até ali em cima, não vou pegar lá. Tá. Por isso, eu lembrei agora, quando ele falou de alicate, aí eu lembrei disso, entendeu? A aula de alicate amperímetro é o medidor que a gente usa para fazer testes diversos. Quando você aprender a mexer no alicate amperímetro, aí eu até te incentivo a mexer nessa lâmpada assim. Nada melhor do que a gente começar mexendo na nossa casa, né? Então, depois da aula de alicate amperímetro, aí você compra um alicate amperímetro, eu vou mandar links no grupo, tá? Para sugestões de alicate amperímetro barato e tudo mais e bons. E aprendendo a mexer nele, você já está meio caminho andado para entender o problema da sua lâmpada. Tá bom? Tá bom, tá joia. Então, turma, disjuntor agora. Agora preste atenção. Condutor, a gente já entendeu. Igual ou maior a corrente que der. Como que eu acho a corrente? Potência dividido por tensão, tá? Isso não é uma verdade absoluta física. A física nega isso. Mas uma coisa que a gente pode lembrar para nos ajudar, aí teriam muitas variáveis. Essa frase é até recriminada por quem é mais técnico, mas ela ajuda assim, o eletricista inicial a entender o seguinte: se eu tenho a mesma carga, 2 chuveiros, né, da mesma potência, mesmo fabricante normalmente,
e eu tenho uma tensão maior, como você viu agora no seu experimento, se eu tenho um chuveiro 5.500 e tenho um chuveiro 5.500, um 127 e um 220, a gente vai conseguir o que no 220? Uma corrente maior ou uma corrente menor? Uma corrente menor. Uma corrente menor. E aí surgiu uma frase que está errada, na maioria dos casos, mas nesse caso não. Que quanto maior a tensão, menor a corrente. Na verdade, a tensão e a corrente são proporcionais. Quanto mais eu subo a tensão, segundo a lei de Ohm, mais eu subo a corrente. Só que isso é um trato físico que serve para outras coisas. Mas no que eu quero dizer aqui, eu sei que vocês me entenderam, é que se eu tenho duas cargas que são a mesma carga e eu aumento a tensão de uma, né? Eu tenho dois chuveiros iguais, só que um é 220 e outro é 127, o que vai ter a menor tensão, a menor corrente, é o que tem a maior tensão. Beleza? Então, o que você pode gravar que não é verdade absoluta, mas que serve para a gente? Se eu colocar em tensão maior, eu vou conseguir corrente menor. Então, quanto maior a tensão, menor a corrente. Essa frase surgiu, essa frase está errada, mas ela funciona. Ajuda a gente a entender que se eu tenho uma carga muito alta e eu tenho essa carga em tensão maior, eu posso. É porque, na verdade, eu não estou... Eu preciso que seja igual, né? Mas eu não estou falando do mesmo resistor, eu mudei o resistor. Por isso que é a lei de Ohm. A lei de Ohm é a lei de resistor. Quando eu mudo o resistor do chuveiro, por isso que a corrente abaixa. Não é porque o meu... Não é porque o meu... A corrente não abaixou porque o meu chuveiro está em 220. É que o resistor é outro. Mas se eu falo para você de resistor, fica mais difícil de você lembrar. Então, é só você lembrar assim, o chuveiro em 220 vai ter a corrente menor. Fica mais fácil você lembrar? Então, eu sempre vou botar um chuveiro em 220. O motor, que seja mais pesado, se eu quiser, eu boto ele em 220 para ter uma corrente menor. É porque a resistência muda, ok? Então, lembra dessa frase, que está errada, mas funciona. Quanto maior a tensão, menor a corrente. Tá bom? Vamos lá. Disjuntor para essa bagaça aí. A gente sabe o fio agora. Gente, presta atenção. A gente vai falar sobre disjuntor ainda, tá? Mas já vou dar aqui de mão beijada para você qual o disjuntor, como escolher o disjuntor. A gente vai ter uma aula só falando de curva de disjuntor. Por que um disjuntor arma e desarma mais lento do que o outro? Às vezes, da mesma corrente. Por que um desarma mais rápido que o outro? Por que um disjuntor desarma em curto-circuito, o outro não? Só desarma quando tem aquecimento? Para que serve um disjuntor? Exatamente. Se eu me agarrar lá no fio, lá ficar tomando um choque lá, o disjuntor desarma, não desarma? Isso tudo a gente vai ver na aula dos disjuntores. Qual é melhor? O preto, o branco, DIN, NEMA? Qual é a diferença, tá? A gente vai ver tudo isso nessa aula que está próximo. Talvez seja até a próxima aula, eu acho. Depois tem que ver ali direitinho. Mas agora eu já posso dizer para você, com base no que a gente já aprendeu, qual é o disjuntor para qualquer circuito. Isso com o conhecimento que a gente tem até aqui, tá? Depois a gente acrescenta algumas coisas. Mas eu preciso que você grave isso. Qual disjuntor eu colocaria nesse chuveiro? Bom, no mercado eu tenho disjuntores que poderiam me servir. Ele tem 43 amperes. Vamos voltar ao nosso chuveiro 127, tá? Eu deveria colocar um disjuntor que... Antes, deixa eu falar uma coisa. O disjuntor protege o condutor. Grava isso. Talvez anota. Então, a gente pulou aqui uma etapa. A gente já viu sobre o condutor, como eu acho o condutor, né? Vou na tabela, faço o cálculo de corrente e acho lá na tabela quem que corresponde, igual ou maior. E o disjuntor? Como que eu acho o disjuntor? Primeiro, a gente precisa saber para que ele serve. O disjuntor serve para proteger o condutor. Tá? O disjuntor serve. Ô, Gabriel, mudou aí a foto, não, né? Eu estou na tabela aqui. Ah, tá. Tá? Então, ó, porque eu vou precisar dela agora. Ó. O disjuntor serve para proteger o condutor. O disjuntor serve para proteger o cabo. O quê? As pessoas acham que o disjuntor serve para proteger de choque, o disjuntor serve para proteger minha cafeteira. Se relampear, igual a Dona Maria fala, quando relampear, relan é o nome do pintinho que ela tem lá no quintal, ele fica piando lá. Então, ó,
Ah, vai chover, vai cair um temporal, vai relampejar. Ainda bem que eu tenho disjuntor. Né? Disjuntor não serve para isso. Se depender do disjuntor, sua televisão explode e ele não está nem aí na chuva. Tá? O disjuntor protege o quê? O fio de quê? Sobrecarga. O que seria sobrecarga? Passar mais corrente do que ele aguenta. Está sobrecarregado. Estou muito cheio. Me socorre. Se não tiver disjuntor, ou se o disjuntor estiver errado, ele pega fogo. O efeito Joule vai sobreaquecer o condutor e ele vai gerar muito calor. Condutores originais, fios originais, por isso que você não... Gabriel, achei um rolo de fio 10 milímetros, R$400, que beleza. É fio flex. Tem um tal de Sil aí, que é R$1.000. Mas, poxa, eu achei aqui de 400, eu vou comprar 400, eu sou espertão. Você está comprando um fio pirata, que não é anti-chama, está escrito lá anti-chama, tem o selo do Inmetro. Mas selo do Inmetro eu coloco aqui agora. Você quer que eu coloque selo do Inmetro lá no seu certificado? Eu coloco também. Né? Então, selo de Inmetro não quer dizer nada. O cara que está pirateando, ele vai ter... Não, vou botar o selo do Inmetro, que é proibido. Ele já está, né, fazendo um negócio que é fora de norma mesmo, ele bota lá o selo do Inmetro. Então, condutores têm que ser originais. Estranho. Pô, um rolo de 10 milímetros está R$1.000. O outro está 300. Por que será? Né? Alguma coisa tem de errado. Pega fogo, não vem cobre, só vem borracha, e essa borracha não é anti-chamas. Todo condutor elétrico original, todo componente elétrico, caixinha de passagem, quadro de disjuntor, não propaga mais chamas. Não propaga. O fogo começa, nem fogo começa, ele começa a derreter, mas ele mesmo abafa o calor. Então, ele não propaga. Só que qual é o problema? Está perto de uma cortina, está perto de um móvel, né? Então, essas coisas propagam chama. E não precisa de fogo para começar um incêndio. Precisa de calor, né? O calor pode fazer com que alguma coisa pegue fogo. Então, gente, quando que um fio aquece, se ele não for pirata? Quando ele está sobrecarregado por causa do efeito Joule. Agora ele para de se comportar como um condutor e passa a se comportar como um resistor, produzindo calor e calor e calor. Quem vai evitar que esse fio fique sobrecarregado? O fiscal. O fiscal é o disjuntor. Então, raciocina. Se eu tenho um cabo de 10 milímetros, que suporta até 50 amperes, qual é o máximo de disjuntor que eu posso dar para esse cabo? Qual é o máximo? Disjuntor também é dado em ampere, tá? Eu vou lá na loja, seu Zé, me dá aí um disjuntor de 40. Estou falando, me dá um disjuntor de 40 amperes. Seu Zé, me dá um disjuntor de 20. É um disjuntor de 20 amperes. Para até 20 amperes. Então, qual seria o disjuntor para um cabo de 10 milímetros? 50. Não posso 50 botar o 60, não daria uma folguinha, de repente? 50 amperes. Isso. Então, olha só. O termo que a gente usa para condutor, igual ou maior, né? Eu não vou botar muito maior o fio. Lá o meu fio pediu, o meu chuveiro pediu um cabo de 4 milímetros. Eu botei um 6. Tranquilo. O cliente tinha um rolinho de 6 lá, que ia sair mais caro eu comprar um fio de 4 milímetros, que ele já tem um de 6. Mas eu vou lá na rua, posso comprar o de 4 milímetros ou de 6. Aí eu compro o de 6, não, porque é melhor dar uma folguinha. Não faz sentido, né? Então, mas funcionaria, né? Mas não necessitava. Disjuntor não tem essa. Disjuntor é igual ou... Aí você pode botar assim, ó, 5% para cima ou para baixo. No máximo. 5% de margem para cima ou para baixo. Tá? Então, se você tem um disjuntor lá, um cabo de 10 milímetros, você pode botar um disjuntor de 50, um disjuntor de 52,5, que seria o 5%, né? Ou um disjuntor de 58, de 48, por aí. Só que você não tem. Mas você tem um disjuntor de 50. Tá? Então, sempre dá preferência ao disjuntor correto. Qual disjuntor para o fio de 2,5? De 21? Não tem. Você não acha. Então, você vai botar o disjuntor de 20.
tá? Tem um disjuntor de 20. Qual é o disjuntor para o cabo de 1,5? Disjuntor de 15, 16 amperes. Se for o disjuntor NEMA, que é o preto, tem de 15. Se for o disjuntor DIN, o cinza, tem de 16 amperes. Mais disjuntor, galera, então nunca passar do que ele suporta. Nunca passar 5%, tá? No máximo ali 5% de tolerância. Mas dá sempre preferência ao disjuntor que você tem. Tem alguns disjuntores que você não tem, como o disjuntor de 21 não tem, disjuntor de 28 não tem. Então você vai botar um disjuntor de 25, tá? Para baixo não tem problema nenhum. Então, no caso do disjuntor, turma, não achei um disjuntor um pouquinho acima só. Para baixo você não tem limite. Se eu quisesse botar um disjuntor de 20 no cabo de 4 milímetros, poderia? Poderia, tá? Eu sei que dá uma pegadinha, mas é o seguinte, ó. O condutor suporta até 28. Se eu boto um disjuntor de 20, quando der 21, 22 amperes, o disjuntor vai desarmar, certo? O que eu estou fazendo aqui? Estou limitando o meu condutor, tá? Limitei ele. Foi um erro? De certa forma, foi. Mas é melhor do que eu dar passagem para muita corrente. Limitar, o máximo de problema que você vai ter é o disjuntor desarmar. Você dá muita passagem, por exemplo, se eu coloco um disjuntor de 40 num fio de 4 milímetros, eu estou deixando que entre corrente o suficiente para ele pegar fogo, para ele começar um incêndio, tá? Sem desarmar. Não estou dizendo que um disjuntor de 40 num cabo de 4 milímetros vai pegar fogo. As casas vão sair pegando fogo, porque é o que mais tem, tá? Erro de disjuntor no condutor. Mas pode acontecer. Você está deixando passar corrente suficiente. Por que eu ia limitar meu condutor? Agora entra a questão. Pensa só. Eu tenho uma carga de, vamos lá, 32 amperes, tá? Tem uma carga de 32 amperes. Qual fio você usaria aí? Tem um circuito lá que minha carga tem 32 amperes. Qual é a seção do condutor que eu devo usar? Usaria 6. 6 milímetros. Já excedeu o que o 4 milímetros aguenta, né? Então, tá bem pertinho, pode? Aí sempre vai vir aquela pergunta, posso usar esse? Está tão pertinho. Tá? 32. Qual é o disjuntor que eu devo usar para o condutor de 6 milímetros? Vai pela lógica aí. De 40? Tá, de 40, de 36, né? Seria ali, se a gente tivesse a gente tem disjuntor de 36. Aí a gente botaria lá, porque sempre que a gente tiver o exato, Stephanie, a gente comprou o exato, né? Eu não sei de quanto. Não, sim. Aí que eu falei, vamos pela lógica. Aí eu não estou exigindo que vocês que conheçam o material que tem. Então, ó, ele é de 36, eu vou botar um disjuntor de 36. Se vira aí para inventar um disjuntor de 36. Né? Então, ó, 6 milímetros usaria um disjuntor de 36. Mas, se minha carga tem 32 amperes, é um motor lá, tem 32 amperes. É uma TUI ou é uma TUG? TUG ou TUE? Tomada de uso específico ou tomada de uso geral? Meu motor de 32 amperes. É específico. Específico. Eu não posso ligar esse motor numa tomada lá da sala, porque a tomada só suporta até quantos amperes? 20. 21, até. 21, né? Tomada geral suporta até quantos amperes? 10, né? Isso, a tomadinha é 10. O circuito de tomada de uso geral, no coletivo, tudo ligado, ela suporta 20 amperes. Por isso que o disjuntor de uma TUG é de 20 e os fios são de 2,5, tá? Mas esse motor, ele é uma tomada de uso específico. Agora, notem o seguinte, se quiser, anota. Primeira regra de disjuntor, protege o condutor, ok? Protege o condutor. Então, na dúvida, coloca o disjuntor que você é mais próximo do que você encontrar ali na tabela do condutor. Não vai estar errando, tá bom? Porque se o fio não aquecer, não tem incêndio. O disjuntor vai funcionar como deveria. Só que essa carga de 32 amperes é uma bomba d'água. Vamos lá. Agora, quem está fora da aula, vem para mim aqui, raciocina comigo.
Quem está dormindo aí, deve estar babando assim, fechou o vídeo, só esperando a comida ficar pronta. Vem comigo aqui, raciocina comigo e não deixa passar nenhuma dúvida. Uma bomba d'água trabalha a 32 amperes. Aí você já achou essa corrente, e aí você botou lá um fio de 6 milímetros. E aí você tem no mercado disjuntor de 36 e disjuntor de 32. Talvez você fale assim, bom, o fio suporta até 36. Se eu colocar o de 32, eu estou cortando 4 amperes, né, que ele poderia utilizar, eu estou jogando fora, porque toda vez que chegar a 33, ele vai desarmar, o fio aguenta mais. Agora raciocina, quando a bomba funciona? 32. No estado normal, ela sempre vai ter 32 amperes, correto? Quando que a corrente de uma bomba pode subir? Sabe quando? Alguém imagina quando que a corrente poderia subir? Uma bomba ou qualquer aparelho. Mas sendo uma bomba, sim. Quando ela tranca, por exemplo, Isso. aí ela sobreaquece. Ela tranca. O motor trancou. Ela sugou uma pedra, alguma coisa, travou o motor, ela fica assim, já ouviu aquele chiadinho? E ela tentando, e a corrente vai subindo. Né? Gostaram da sonoplastia? A corrente vai subindo, né? Aí eu vi que alguém tentou até dar uma risadinha assim. Estou querendo me zoar, mas não, vou respeitar. Isso é bom quando a bomba tranca o motor? Óbvio que não, né? Ela travou, entrou uma pedra ali, travou o motor. A primeira característica de qualquer motor quando trava é subir a corrente. Sobe a corrente, a amperagem, né? Vai lá em cima, ela vai subindo, subindo, porque ela está esquentando. O que está acontecendo? Tanto é que ela esquenta, lembra do efeito Joule? Está se tornando uma resistência, uma pedra no caminho, é uma resistência. O motor quer girar e não consegue. Está travado ali, né? Essa resistência está fazendo o efeito Joule e a corrente aumentar. Porque é como se, vamos dizer assim, que a corrente fosse acumulando e aumentando o bonde, sabe? Para tentar passar aquele obstáculo. Seria bom que esse motor desligasse logo ou podia desligar um pouquinho depois? Se a sua bomba, você gastou lá R$1.000 nessa bomba, você queria que quando desse problema ela desligasse logo ou ela, não deixa, daqui a pouco eu vou lá e desligo? Seria bom Desligasse desligar na hora. logo. Desligasse logo. Por isso, aí onde a gente usa um disjuntor abaixo? Quando eu tenho um circuito específico e eu sei qual é a corrente ideal dele de funcionamento e eu não quero que ela passe nunca. Que meu disjuntor acuse logo quando der algum problema. Então, não é uma carga específica. Vou fazer uma tomadinha aqui na fábrica, por exemplo. Tem uma fábrica de bolo. Estou dando um exemplo que eu mesmo já tive que fazer. Coloquei uma tomada ali de 20 amperes. Estava ligado nessa tomada uma batedeira que tinha 11 amperes. Aí eu poderia botar até um disjuntor de 10, que a batedeira ia funcionar tranquilo. E aí, quando eu subisse a corrente da batedeira, já ia desligar logo o disjuntor. Mas a galera tinha outros aparelhos de mais de 10 amperes que trocava ali. Então, eu não quis limitar essa tomada. Imagina que eles queiram ligar uma tomada de 15. Aí, toda hora... mas você não fez aqui um disjuntor você não fez aqui um circuito de 20 amperes? Aí iam até reclamar comigo. Mas se eu instalo uma bomba fixa, ninguém nunca vai tirar ela, né? Se trocar por outra, de qualquer forma, vai ter que ir um eletricista lá refazer isso aí, porque cada bomba tem uma corrente diferente. Mas você sabe que ali vai funcionar com 32 amperes. Para que eu vou deixar que 4 amperes passem? Até desarmar, pode demorar muito. Talvez nem queime a bomba, mas ela vai sofrer muito, vai danificar muito os componentes dela, entendeu? Então, em circuitos específicos, agora, se você não anotou, anota aí. Circuito específico, em TUI, TUS, se você não quiser escrever circuitos específicos, em TUI, você pode dimensionar o disjuntor pela carga, pela corrente da carga. Beleza? Circuitos comuns, eu dimensiono pelo condutor. Circuitos específicos, não que eu deva, mas eu posso escolher ou designar o disjuntor pela corrente da carga, tá bom?
por causa desse exemplo que eu dei para vocês aí. Gabriel, Dois exemplos. Sim. deixa eu te fazer um comentário aqui para ver se o que aconteceu aqui em casa. Eu tenho uma panela air fryer. Aí, no caso aqui, a gente tem a tomada específica. Só que aqui a gente não tem quadro, que no caso nosso, é monofase. Aí, ela tem um tempo de uso, né, air fry, né? Só que já ultrapassou o tempo de uso dela, no caso. Então, nem o disjuntor lá da frente desmontou. O aparelho queimou, no caso. A resistência dela queimou. No caso, queimou porque foi sobrecarga, nesse caso. Mas aí foi um outro tipo de sobrecarga, não foi uma sobrecarga no circuito externo, residencial. Foi uma sobrecarga no circuito do equipamento. Ela funcionou, provavelmente, mais do que o recomendado, como você está dizendo. Porque o disjuntor, no caso, ela não tinha um disjuntor específico, provavelmente. Não, olha só. Dentro da fritadeira, o resistor dela já devia estar, de repente, já ficando danificado, igual um chuveiro elétrico, né? Se você tem um chuveiro elétrico, aí você bota água fraquinha. O funcionamento da air fryer e do chuveiro elétrico é muito parecido. O resistor. Você bota água fraquinha, né? E aí o resistor ele está aquecendo muito, porque ele tem que trocar calor com a água. Então ele precisa de fluxo de água. Se você botar água fraca, ele não consegue. Ele produz mais calor do que entrega. A água está levando pouco calor. Então ele está começando a trabalhar no superaquecimento, tá? Ele está sendo sobrecarregado. Aí se a air fryer, eu não sei, nunca li o manual de uma air fryer, mas talvez ela tenha um tempo de funcionamento. Ela tem um tempo de funcionamento. Isso. Aí, como você disse, ele excedeu. Aí já não é mais um problema na instalação elétrica. Ela trabalhou tanto, não deu tempo de resfriar, porque ela com arrefecimento, né? De vento, né? Ela faz a sua troca de calor com ar, né? Arrefecimento a ar, né? Ela tem que trocar calor. Por isso que ela fica soprando para fora e inferniza a sua cozinha, vira um fim do mundo. Ela tem um timer, né? Tenta dessa. Então, se você não deixar ela resfriar, provavelmente o resistor acontece o que acontece no chuveiro. Ele não tem tempo de trocar o calor. Então, ele ferve a ponto de partir. Entendeu? Mas aí não é um problema da instalação. A TUI derreteu a tomada? Não, foi dentro da panela mesmo. O fio aqueceu? Lógico, nada disso. Um disjuntor. Mas nem se tivesse um disjuntor de 20, ele desarmava. Nem se tivesse porque o fio provavelmente não sobreaqueceu. Né? O problema foi interno, o problema foi na panela. Aí já é um problema inevitável. Entendi, deu para entender. Tá? Mas, gente, mesmo que seja TUI, tá bom? Tomada de uso específico, não há problema nenhum em você dimensionar o disjuntor pela seção do condutor, beleza? Então, na dúvida, coloca o disjuntorzinho lá que o fio suporta. Porque o importante é o disjuntor não deixar que entre mais corrente do que o fio aguenta. Então, disjuntor para iluminação, 16 amperes, 15 amperes, tá? Hoje eu, Gabriel, uso 10, disjuntor de 10. Mas por quê? Porque as iluminações, as lâmpadas hoje, ou são de LED ou são fluorescentes. Né? 10 amperes daria para ligar, acho que eu até falei isso para vocês, eu tenho aqui as lâmpadas de LED atualmente, não vou soltar ela ali não, as lâmpadas de LED atualmente tem 9 watts, 12 watts. Vamos botar uma lâmpada de 10 watts aí, a lâmpada de LED boa, que equivale quase que a uma de 100 antiga. 10 watts, para eu achar a corrente, vamos exercitar aquele triângulo, não sei nem a hora. Vamos exercitar aquele triângulo, deixa eu ver se eu vejo a hora aqui. 9h40. 9h40, beleza. Como que eu acharia agora, baseado naquele triângulo, deixa eu voltar, que eu vou fazer uma coisa boa aqui com vocês. Olha só, eu tenho, estão vendo aí o triângulo? Está aparecendo aí? Meu Deus. Vou fazer um curso de PowerPoint. 30, tá aqui, ó. Estão vendo aí o triângulo, a tabelinha do
triângulo? Beleza. Olha só. Vamos ver quem consegue raciocinar o seguinte. Eu tenho um circuito, um fio de 1,5. Quantas lâmpadas de 10 watts eu poderia ligar no fio de 1,5? Em 127 volts. Você consegue formular isso aí? Quantas lâmpadas de 10 watts eu consigo ligar num fio de 1,5, que é o mínimo para iluminação, se todas as lâmpadas estiverem em 127? São 2 cálculos. Faz a pergunta de novo para mim, ô Gabriel, por favor. A pergunta é a seguinte: quantas lâmpadas de 10 watts de potência eu consigo ligar em 127 volts num fio de 1,5, 1,5 milímetros? Pensando que ele suporta 16 amperes, tá? Vamos arredondar para 16 amperes. Porque o normal é 16 amperes. Aquela tabela está 15,5, mas todo fabricante faz a 16. Quem achar aí pode falar, que aí eu vou explicar. Gabriel, Sim. só para entender, a cada lâmpada, ela é em torno de 10 watts? 10 watts. Então, se ela suporta até 16, não dá 2 lâmpadas, então, por exemplo. Ou estou errado? Na minha conta aqui deu 12. 12,7. Eu ligaria 13, no caso. 13 lâmpadas. Deixa eu fazer meu cálculo aqui também, que eu inventei essa questão aqui agora e eu mesmo vi o resultado. Eu fiz 127 vezes 10. É isso aí? 10 watts vezes... Não, mas... Não é isso. Não, ó, não tá certo. Me confunde não, porque eu sou ruim de matemática, Não, cara. é Me isso. ajuda aí. Refaz aí. Não, você não é ruim de matemática, você errou a Você fórmula. errou a fórmula. Já dei a dica, já dei a dica. Pode ser 1 mais 1, não, gente? É mais fácil. Não, vai ser bom para vocês desenvolverem aí. Perdida aqui, 16 Gabriel. Minha irmã entrou aqui, me atrapalhou. Eu não entendi nada. Olha só, quantas lâmpadas de 10 watts, lâmpada de LED de 10, normalmente a nossa lâmpada de LED tem 10 watts, tá? Quantas lâmpadas de LED de 10 watts eu poderia ligar num fio de 1,5, todas as lâmpadas 127 volts? Eu não sei nem por onde começar. Tem problema não, vou ajudar vocês. Turma, o Fagner errou na sequência aí do que fazer. Só que esse cálculo, gente, apesar de ser todo... Oi? Apesar de eu estar brincando assim tudo, às vezes a gente precisa dele. Pensa só, eu tenho assim um galpão, eu quero instalar muita lâmpada, tá? Ou uma festa, né? Quero iluminar uma festa, tá bom? E eu tenho um rolo de fio de 1,5. Caramba, quantas lâmpadas eu posso ligar nesse fio? Já parou para pensar? Você tem lá 500 lâmpadas de LED de 10 watts. Você não pode ligar as 500. Porque elas somadas vão dar uma potência muito alta. O fio aguenta a corrente de 16 amperes. Você vai botar fogo na festa, né? Então, você precisa saber calcular isso. Entendeu? Estou brincando, mas realmente a gente precisa. Vamos começar do começo? Eu tenho um fio que suporta 16 amperes. Eu tenho uma caixa com 500 lâmpadas de 10 watts na minha mão. Eu sei que o fio suporta 16 amperes. Primeira coisa, qual é a tensão que eu vou ligar? 127 volts. Essa lâmpada é bivolt, tá? Que eu quero depois trazer outra coisa. E aí eu vou deixar para vocês me trazerem a resposta na próxima semana. Tá bom? Aí vai ser facinho, uma mão açúcar. Essa lâmpada é bivolt. O que é bivolt? Que aceita as duas tensões. Eu posso ligar ela ou em 127 ou em 220, que ela não vai queimar. Tá? Eu posso tirar do 127 e ligar no 220, que ela liga. Isso é bivolt. Não confunda com bifásico. Tá bom? Bifásico
duas fases. Bivolt híbrido, aceita as duas tensões diferentes. O que eu tenho que fazer? Corrente do fio. O fio pode aguentar no máximo 16 amperes. Tensão, eu tenho, que eu botei esse dia, ela é bivolt, é 127. Como que eu acho a potência que esse fio aguenta? Alguém sabe responder? Como que eu vou achar? Corrente vezes a tensão, que é igual a potência, é isso? Isso. Dá O que eu tenho que achar? 2.0. Quanto? 2.0. Na verdade, são mais. 12,7, não é? Eu já botei fogo na festa já. Olha só. Deu 12. Turma, olha só. 127 é a tensão. A corrente máxima do fio é 16 amperes. Como que eu acho a potência que esse fio suporta? Agora eu estou fazendo o cálculo inverso, entendeu? Eu quero saber quanto de potência que eu posso ligar nesse fio. Eu vou pegar 127, que é a tensão que eu vou ligar, e vou multiplicar pela corrente que o fio aguenta, que é 16 amperes. Então, 127 vezes 16 é igual a 2032, se essa calculadora maluca não estiver errada. Então, é isso mesmo, tá certo. Mas eu não... Ok. Então, são só duas lâmpadas? Não. A lâmpada é de quantos watts? 10. 10. Então, tem que fazer o quê? 2022 dividido por 10. 2032 dividido por 10. Isso é a potência máxima do fio, entenderam? 200. Ou não? Dá 200 entendi. lâmpadas. Dá 203 Não, não entendi lâmpadas. 203 Olha. lâmpadas. 203 lâmpadas, que daria para ligar num fio de 1,5. Por isso que eu digo para vocês, um fio de 1,5 suporta todas as lâmpadas de uma casa, a não ser que você tenha 204 lâmpadas. Olha só, turma, vou sintetizar aqui para quem não entendeu. O que eu preciso saber? Eu sei a potência da lâmpada, sei a corrente máxima do fio e sei qual é a tensão que eu vou ligar minhas lâmpadas, tá? Notem que se essas lâmpadas eu resolvesse ligar em 220, daria umas 400 lâmpadas, tá? Daria o dobro quase, porque eu dobrei a tensão, dobrei o multiplicador. Turma, o que eu vou fazer? Eu quero achar a potência máxima desse fio, vocês entenderam? Qual é a potência máxima que esse fio suporta? Então, como que eu acho a potência de qualquer coisa? Tensão vezes corrente. Qual é a corrente que esse fio suporta? 16. Qual é a tensão que eu vou ligar? O fio não tem tensão. Ele vai aceitar o que eu ligar nele. Eu vou ligar em 127. Então, eu pego 127 vezes 16, que é o máximo que o fio suporta. Estão entendendo? E vou achar qual é a potência máxima que eu posso ligar nesse fio. Poderia ser qualquer coisa, tá? O máximo que eu posso ligar nesse fio tem que ter 2032 watts. Por quê? Porque 127 vezes 16 amperes, que é a corrente que o fio aguenta, dá 2032. E esse 2032 é o quê? Potência máxima do condutor. Beleza, eu tenho uma potência máxima. Mas minha lâmpada tem 10 watts. Ok. 10 vezes... Aliás, 2032 dividido por 10. Tá? É um cálculo muito simples. 2032 watts dividido por 10 watts vai me dar 203 por 10. Agora eu estou sendo bonzinho, botei 9 watts, quer ficar quebradinho, botei 10 redondinho. 203. Quer ver? Olha como é que é fácil. Vamos fazer o caminho inverso. Eu tenho 203 lâmpadas de 10 watts. Como que eu vou achar o condutor? 203. Se eu tenho 203 lâmpadas para ligar no mesmo circuito, eu tenho que somar todas as cargas que eu vou ligar no circuito. Ó, eu quero ligar 3 coisas no mesmo circuito. Qual é a potência desse circuito? A soma das 3 coisas. Né? Se eu tenho uma televisão, uma geladeira e um computador para ligar num circuito, será que esse circuito aguenta? É só eu pegar as 3 coisas, somo, né, a potência das 3. A televisão tem 50 watts, a geladeira tem 200 watts e o computador tem 100 watts. Somo e eu vou ter um total. Né?
Mas vamos voltar para a lâmpada. Tenho 203 lâmpadas. Será que esse fio de 1,5 aguenta? Vamos ver. 203 vezes o quê? Tem que somar, né? Eu não vou somar 203, eu vou multiplicar. Eu tenho 203 lâmpadas vezes o quê? A potência dessas lâmpadas. 203 vezes 10 watts, não é isso? Eu vou achar a potência total de todas as lâmpadas ligadas. Tá entendendo aí? Tá? Não. Então, 200... Alguém falou aí? Minha cabeça deu um nó aqui agora. Não consigo entender mais nada. Acabou meu tempo. Ó, depois você assiste a gravação direitinho, qualquer dúvida. Assiste o finalzinho da gravação. Esse finalzinho aí começou a complicar para mim. Então, é porque já está ficando cansado, já está tarde da noite, para quem dorme cedo, então. Então, ó, 203 são 203 lâmpadas, vezes... Qual é a potência da lâmpada? 10 watts. Então, 203 vezes 10. Deu quanto aqui? 2030. 2030 o quê, gente? Watts. Watts, isso. 2030 é o quê? A potência total. Se eu ligo as 203 lâmpadas, aperto o botão que liga as 203 lâmpadas, eu não vou ter 10 watts. 10 watts é uma lâmpada. Eu vou ter a soma total. O fio vai entender como aquela potência toda. As 203 lâmpadas, que dá 2030 watts. Né? Esse fio aguenta? Agora, aí sua dúvida. Caramba, liguei. Você nem calculou se ele aguentava. Aí, sem querer, você foi fazer um serviço e o cliente falou assim, eu estou com medo, porque um eletricista ligou aqui 203 lâmpadas nesse fio fininho, rapaz. Olha aqui, um fio fininho. Aí você fala para ele assim, calma aí que eu vou resolver com o senhor. Deixa eu ver se ele aguenta. Você não vai achar. Eu acho que ele aguenta. Não, acho que não é problema, não. Não, a calculadora tem 203 lâmpadas, tá? São todas de 10 watts? São. Vou te dizer se o fio aguenta. 203 são todas de 10 watts, 203 vezes 10, 2030. Achei a potência. Vamos voltar no comecinho da aula. Como que eu acho corrente? O Q dividido pelo quê? Potência dividido por tensão. Foi só o caminho inverso, entendeu? Ô, seu Zé, isso aí está ligado em 127 ou em 220? Ah, tá tudo em 127. Ele vai falar tudo 110. Aí você sabe que é 127. Então, ó, 2030, que são todas as suas lâmpadas acesas, dividido por 127 é igual a 15,9, seu Zé. 15. Sabe que 15 é esse, seu Zé? É 15 o quê, gente? 15 amperes. Amperes. Ih, rapaz, não lembro se esse fio fininho aguenta. Esse fio fininho é o quê? 1,5. Deixa eu ver na tabela lá. Suporta 16 amperes. Seu Zé, fica tranquilo. Pode ligar as 203 lâmpadas. A gente só inverteu o caminho. Se eu não tenho as lâmpadas, se eu quero saber, eu tenho muitas lâmpadas, eu quero saber até quantas eu posso ligar nesse fio, eu somo a potência, eu somo a potência do fio, quanto ele aguenta. A tensão que eu vou ligar vezes a corrente que o fio aguenta. Se fosse um cabo de 10 milímetros, 127 vezes 50. 50 o quê? Amperes, que é o que o fio aguenta. Aí daria lá para mim muito mais. Ok? Então, achei a potência que o fio aguenta e divido pelas potências que eu tenho. Complicou? Ficou tranquilo? No final da aula eu mandar uma dessa, né? Deu para dar uma pirada nele. Mas agora eu vou dizer para vocês o seguinte, a pergunta que vai ficar aqui. Anotem aí. Quem puder, quem estiver anotando, anota aí que você vai me responder na próxima semana. Não responda no grupo. Tá? Não responda no grupo. Qual fio e qual disjuntor, qual condutor e qual disjuntor eu devo usar para acender? Qual condutor e qual disjuntor eu devo usar para acender? Deixa eu anotar também. Não, vocês anotam para mim, semana que vem vocês me falam. Privilégio de professor. Qual condutor e qual disjuntor eu devo usar para acender 180 lâmpadas de 75 watts, 75 W, 180 lâmpadas de 75 W em 220 V. É fácil, mas é para ver e para você exercitar isso aí. É a mesma coisa que a gente fez agora.
para eu ligar essas lâmpadas 75W em 220 volts, tá bom? Isso é a resposta que você vai ter que me dar na semana que vem. É só para você exercitar de novo isso aí. Outra pergunta, anota aí rapidinho para a gente finalizar a aula, tá bom? Qual o condutor correto? Qual condutor, não precisa correto, né? Lógico que tem que ser correto. Para eu instalar um motor, qual condutor para instalar um motor 127V de 8.500W? E qual o seu disjuntor? Fala tudo de novo, esse último. Qual condutor e o disjuntor para um motor de 8.500W? Tá? Qual o disjuntor e qual o condutor para um motor, para a instalação de um motor de 8.500? Repete a primeira, por favor. É 127 esse motor, né? 127. Isso aí. Repete a primeira, por favor. Quem pode repetir para mim? Estou inventando isso tudo agora aqui. Repete aí para mim. Qual fio e qual disjuntor eu devo usar para acender 180 lâmpadas de 75 volts em... Não, 75 watts em 220 volts. Qual fio e qual disjuntor, é isso? Isso, eu devo usar para acender 180 lâmpadas. Essa parte peguei. 180 lâmpadas. De 75 watts. De 75 watts. Em 220 volts. Em 220 volts. Tá bom. Anotei. Todo mundo anotou. Me lembrem semana que vem do seguinte, eu tenho que falar uma coisa depois, não é só um cálculo, eu quero depois dar uma lição para vocês sobre isso. Aí você fala assim, Gabriel, tinha uma lição, se eu esquecer, tá? Porque eu sou cabeça de vento mesmo. Fala assim, Gabriel, tinha uma lição aí. Qual é? Tá bom? Então, semana que vem, vocês me lembram disso, depois que vocês trouxerem a resposta, que vai ser fácil, você já aprendeu o cálculo. Aí vocês perguntem sobre essa lição, alguma coisa que eu quero lembrar para vocês. Beleza, gente? Alguma dúvida até aqui? Um pouco, mas eu vou ter que assistir a aula no finalzinho. A segunda é saber o condutor e disjuntor de um motor de 8.500 em 127. Isso aí, a segunda pergunta. São só duas perguntinhas, tá bom? Aí tragam essa resposta semana que vem e a gente vai conversar semana que vem sobre disjuntores, tá? Modelos de disjuntores, tipos, aplicação. Por que eu posso instalar um disjuntor de um tipo aqui, outro ali? Qual seria mais eficiente? Sabia que tem um disjuntor que é mais eficiente no chuveiro do que o outro? 2 disjuntores de 40. Tem um modelo, tem um tipo que é melhor, mais útil do que o outro tipo, sendo ambos de 40. Então, a gente tem muito costume de disjuntor é pela corrente. Sim, 90% se resolve ali na corrente, né? Mas tem algumas coisas que mudam a eficácia desse disjuntor. Isso é papo para a próxima aula. A galera que é de turma aí, que não é da turma atual, também, se quiser assistir, fica à vontade, tá bom? Gente, qualquer dúvida que tiver, o assunto vai continuar na próxima aula. E calma também, poxa, ficou umas lacunas ali sobre instalação, circuito e tal. Aquilo foi, assim, um começo, para a gente entender alguma coisa, ter uma estrutura. Eu sei que vocês inseriram muito conhecimento até agora. Depois a gente vai sintetizar tudo, vai trabalhar de novo ali no quadro, fazer uma instalação mais completinha, fechamento de quadro e tudo mais. Aí com uma bagagem muito maior, de repente conversando já como eletricista, tá bom? Então, semana que vem espero vocês. E estou entrando na aula antes, hein? A aula começa às 8h10, exatamente porque a galera nunca chega às 8 horas. Eu sei que às vezes corre do trabalho, tudo, né? Chega tarde, cara, quer comer alguma coisa, tomar um banho. Mas tenta entrar 8, porque quanto mais cedo eu ver que a galera já está online, mais cedo dá para a gente começar a aula, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, boa noite. Valeu, Boa noite. Tchau, boa noite, gente. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite.